Olá, olá, irradiados, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre a tecnologia que é utilizada na radioproteção. Como assim? A gente não ia falar sobre robôs? O título não significa isso? Pois é, os robôs, eles são utilizados para proteção radiológica em muitos momentos. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Anne Andrade e nesse canal a gente adora falar sobre radiação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia que é utilizada em robôs, que isso auxiliam bastante na higienização e na limpeza de alguns acidentes nucleares e tudo mais. Mas os robôs não são utilizados somente em casos extremos, não. Ele pode ser utilizado também no nosso cotidiano. E falando em robôs, a gente viu uma série, né, que por sinal é a minha queridinha. Eu amei. Foi uma série muito bem feita pela Netflix. Não, que Netflix? Não, HBO. Que foi a série Chernobyl. Essa série, é lógico que tem alguns pontos fictícios que eles acabaram montando para ficar bonitinha a história, e várias ações de várias pessoas foi juntada em uma única pessoa, né, principalmente no físico. Teve outras pessoas que foram importantes também nesse processo todo, mas como não caberia ter vários personagens, então eles acabaram juntando todas as ações que foram feitas, às vezes por 5, 6 pessoas, em uma única fala, como se fosse uma única pessoa. Mas sobre isso a gente conversa outro dia, né? Que eu que acabo me empolgando aqui e acabo mudando de tema. Nessa série, no 4º episódio, ele fala sobre como foi colocado os robôs para fazer a limpeza lá do teto do reator nuclear. É uma cena bem interessante porque mostra um pouquinho como que a União Soviética tentou fazer a limpeza da usina nuclear, principalmente o teto, que estava muito, muito, muito contaminado, né? Então, foi colocado esse equipamento justamente porque os humanos, eles não poderiam acessar esse local. Como a gente sabe, existe uma limitação de dose para o nosso corpo, e assim como para qualquer ser vivo, que existe uma limitação sobre a radiação. Ela pode ser utilizada muito positivamente, se for dentro dos parâmetros, mas ela pode chegar a causar a morte do indivíduo se atingir esse limite. E aí foi justamente por conta disso que foi utilizado então os robôs, porque os níveis de radiação estavam muito, muito, muito altos. Os robôs, inicialmente, eles não foram produzidos para essa função, né, de fazer a higienização ou a limpeza de um acidente nuclear, porque eu acredito também que ninguém pensa que aquela tecnologia ela vai ser utilizada para um acidente nuclear, que é algo que nem na imaginação passa, né? Mas foi bem interessante a utilização deles no passado e também no futuro. Então foi utilizado 2 robôs, um que era da União Soviética, que é o nome Lunokhod. Eu acho que é assim que fala, porque pensando que é russo, então deve ser alguma coisa Lunokhod, né? Piadinhas à parte. E aí também foi utilizado um segundo robô que foi emprestado da Alemanha, e esse daí era o Joker, que é justamente esse robô que aparece na série da HBO. E também esse robô, ele ainda se encontra lá em Chernobyl, porque ele está muito contaminado e provavelmente por muitos e muitos anos ficará lá em Chernobyl, porque não conseguirá atingir o limite necessário para que a gente faça a retirada desse robô de lá. Eu acredito que a nossa geração não irá ver isso. Eu acredito. Então, assim como o nosso corpo existe uma limitação de dose, eles não esperavam que
os robôs eles também teriam a limitação da dose. E era isso que acabou surpreendendo muita gente, porque achou que as tecnologias inventadas até aquele momento já seriam suficiente para ter a limitação da dose e essa dose não será alcançada nessa limpeza. Mas não foi isso que aconteceu. Os dois robôs, eles entraram em colapso diante da radiação que estava muito, 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 muito alta. E aí foi na onde que, quando esses dois robôs entraram em colapso, é onde que a União Soviética perdeu a cabeça. Por quê? Porque dois robôs de alta tecnologia estavam lá e também depois de meses do acidente, eles ainda se recusavam a contar a real situação de Chernobyl. Então, acabou passando por muito tempo, e até mesmo os alemães, que eram os donos do robô, eles se recusavam a contar o que é que tinha acontecido com o robô. Essa radiação, ela era em torno de 600 a 700 vezes mais radiação do que esperavam. Então, é algo extremamente impactante. E esses robôs, eles não suportaram. O robô, o Joker, ele foi desenvolvido por alguns cientistas alemães. A finalidade da construção desse robô não era para trabalhar com radiação, e sim, era estilo um robô policial, sabe? Que ele era utilizado nas táticas policiais. E aí também acabou sendo desenvolvido uma função que ele acabaria suportando um limite de radiação. Então os soviéticos, eles avisaram, né, os alemães que esse robô ele iria trabalhar aí, iria fazer uma função de uma limpeza, que o local ele atingiria aí em torno de 2.000 Röntgens. Mas na verdade assim, trabalhou só um pouquinho mais, assim, só em 12.000 Röntgens. Então, o local ele atingia muito além do que foi falado. Essa exposição, como era muito mais alta do que o esperado, o robô Joker, ele acabou tendo uma morte imediata. Então, ele entrou em colapso ali no momento, nos primeiros instantes de instalação. Até esse momento, ele é representado na série. Eles têm todo um cuidado de colocar o equipamento lá. O equipamento, ele entra em colapso. Não teve outra história, né? Precisava fazer a limpeza, porque depois ficaria muito pior. Então, eles tiveram a brilhante ideia de que iria ser feito biorobôs. E essa cena também aparece na série, né, da HBO. Foi recrutado em torno de 3.000 a 4.000 homens. Não tem o histórico dessas pessoas, o histórico de saúde dessas pessoas, o que causou essa radiação. Esses registros não existem, tá? Pelo menos não foi divulgado. O nosso corpo, ele tem uma limitação. Então, eles colocaram que as pessoas teriam que entrar lá e teria que ficar em torno de 90 segundos dentro da instalação. Não poderiam ficar mais. Não poderia ficar mais porque eles estavam preocupados com a saúde de todos os colaboradores, para que todos atingissem somente uma medida suportável e tudo mais. Não é mesmo? Só que não. Não é mesmo? Não, não, não e não. Eles simplesmente estipularam esses 90 segundos. Por quê? Porque se as pessoas morressem lá dentro com a radiação, iria ser um peso a mais. Então, seria um destroço a mais para estar lá dentro. E isso seria muito prejudicial. Então, só por conta disso que eles estabeleceram que as pessoas teriam que ficar 90 segundos lá. Por quê? Porque se for para morrer, que morra lá fora e não lá dentro. Frio e calculista. É assim que são. Então, por isso que foi estabelecido que os biorobôs, eles fariam dessa forma. O uniforme, ele ficava extremamente contaminado, e esses uniformes, eles foram utilizados apenas uma vez. Eles entravam, faziam um serviço, retiravam a maior quantidade possível de radiação de lá.
ou, né, despejavam lá sobre o teto e quando saía, essas roupas elas já tinham que ficar lá guardadas, porque o nível de radiação era muito alto. Essas pessoas recrutadas para trabalhar em Chernobyl, elas tinham uma característica que eram homens e pessoas de mais idade. Meio estranho, né? Mas enfim, foi feito dessa forma, tá ok? E aí depois que essas pessoas elas entraram e fizeram uma boa limpeza sobre esse ambiente, foi colocado alguns robôs lunares que auxiliaram para o término dessa limpeza. Então, os robôs, eles podem sim nos auxiliar, mas existe uma limitação dessa dose. É assim como o ser humano. Só que o ser humano aguenta mais do que um robô, porque um ser humano aguentou 90 segundos lá dentro, já o robô ele não aguentou nem aí um segundo. Ele já entrou em colapso logo no primeiro momento. Então, os robôs eles não foram utilizados somente em Chernobyl, ele também foi utilizado em Fukushima. Até a gente tem algumas imagens hoje que foi colocado alguns robôs lá para não só fazer a limpeza, como fazer o diagnóstico e a investigação de como está o ambiente lá, tá? Os robôs eles são utilizados para diversas formas. Lá em Fukushima também, depois de algumas semanas, os robôs entraram em colapso, eles não conseguiram suportar a dose que estava lá. Mas ainda eles conseguiram trabalhar pelo menos um pouquinho mais, porque a dose concentrada naquele local, ela estava espalhada por conta do tsunami. Então, por conta disso que os robôs eles conseguiram suportar um pouquinho mais. Os robôs, eles foram feitos e foram desenvolvidos para a utilização justamente da limitação da dose. Hoje em dia, a gente acaba utilizando também os robôs, principalmente em reatores nucleares, nas radiofarmácias e tudo mais. Tudo que pode ser utilizado mecanicamente e aumentar a distância entre a fonte e o colaborador é utilizado pelos robôs. Tá ok? Então, na radiofarmácia da medicina nuclear, não é utilizado robôs. Por quê? Porque a dose que a gente trabalha dentro da medicina nuclear, ela é muito mais baixa. Mas existe mecanismo em outros lugares que tem limitações de dose, tem doses muito mais altas, né? Por exemplo, na radiografia industrial, é desenvolvido aí um circuito eletrônico para que essa fonte ela vá até o ponto escolhido e ela retorne, né, a blindagem através de robôs. Então, justamente por quê? Porque a pessoa não pode ir lá pegar e posicionar no ponto correto. Então, os robôs eles são utilizados e muito em toda a tarefa, não só na saúde, como na indústria e em outras áreas também que envolvem a radiação. Lembrando também, né, os robôs eles também podem desarmar aí algumas bombas e tudo mais, mas aí é por conta da explosão. Mas a utilização dos robôs perante a radiação, ela é muito importante, tá ok? Bom, esse é o primeiro vídeo e aí eu vou fazer outros vídeos também para mostrar para vocês aí detalhado sobre os robôs utilizados na radiofarmácia, na indústria, e aí a gente vai trabalhando aí área por área. Bom, se você gostou, já deixa aí o seu curtir, já deixa aí o seu comentário. Se você tem alguma curiosidade ou ficou com alguma dúvida, pergunta aí, tá livre? Eu respondo vocês. Ok? Lembrando que me segue nas outras plataformas também, e aí eu conto aí um pouquinho do dia a dia da medicina nuclear e da radiologia, ok? Um grande beijo e até mais!